Hoje nós vamos finalizar a nossa série de mensagens em Tiago. E o nome da nossa série é Fé em Ação, lições poderosas de Tiago para a sua vida. Nós começamos aí no último domingo de julho, no dia 27. A gente falou sobre uma fé que enfrenta provações. Começamos em Tiago, capítulo 1. Depois falamos sobre uma fé que ouve e obedece à voz de Deus, no dia 3. No dia 10, quem nos trouxe a palavra foi o presbítero Rafael, falando sobre uma fé que não faz acepção de pessoas. Depois continuamos falando através do presbítero seminarista Pedro, uma fé que produz boas obras, uma fé que, quando nós cremos no Senhor, normalmente, naturalmente, essa fé se apresenta com boas coisas. Depois seguimos com o reverendo Paulo na fé que domina a língua, falando sobre nós sermos equilibrados na nossa forma de cultuar a Deus e de falar do que falamos e nos portamos, né? E o tema de hoje é fé que aplaca a ansiedade. Por isso eu quero convidar você para que abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 5. Carta de Tiago, no capítulo 5. E eu quero aproveitar para anunciar uma pequena série de mensagens que a gente vai começar no próximo domingo. No próximo domingo nós vamos começar a tratar nos 3 próximos domingos, uma pequena série, né? Apenas 3 capítulos, nós vamos falar sobre moderação. O tema da nossa série vai ser moderação. Nós vivemos num mundo de excessos. Nós vivemos em um mundo de extremos. E por isso a gente vai abordar esse assunto. A Bíblia nos convida à moderação e nós vamos abordar algumas facetas, né, da moderação. Tiago, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler todo o capítulo 5. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. É o título do começo desse capítulo. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Leia comigo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não,
Não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Querido, Tiago conclui essa carta que ele escreve aos cristãos que foram espalhados. E ele, quando ele está chegando ao final, à conclusão dessa carta, ele faz algo que é normal na nossa redação até hoje. Ele dá uma geral, né? Ele faz um fechamento geral e conclui a sua carta. Então, quando a gente lê esse capítulo que a gente acabou de ler aqui, a gente vai ver que ele pincelou novamente muitos dos assuntos que ele vai tratando nos capítulos de 1 até o 4. Ele fala, por exemplo, do uso fiel das riquezas. Ele falou isso no capítulo 1, ele falou isso no capítulo 2. Ele fala sobre a gente ser paciente nas nossas provações. Ele falou sobre isso também no capítulo 1. Ele fala sobre a questão do nosso domínio. E a gente, no capítulo 3, fala desse domínio próprio, domínio da língua especificamente. Fala sobre a integridade da palavra, fala sobre a prática de oração. Tudo isso também foi tratado nos capítulos 4, no capítulo 1, no capítulo 3, enfim. Mas se você reparar esse final, Tiago, ele vem fazendo uma espécie de costura, né? Ele vem costurando os assuntos e nesse final ele faz um fechamento. Ele está no fechamento da sua costura, né? E ele junta todos esses itens, especialmente nos versos 8 e 9, quando ele diz que a vinda do Senhor está próxima e que o juiz está às portas. No fim das contas, você vai notar que a mensagem central desse capítulo, ele se aplica não aos ricos e corruptos, né? E a gente, de fato, poderia separar aqui esse capítulo em várias mensagens, tá, irmãos? Ele poderia, sim, ser uma palavra aplicada aos ricos, mas você vai notar que o capítulo não está falando só disso. A parte dos ricos é uma parte que entra nesse bolo todo, né? Nessa conclusão. E no fim da carta, Tiago diz que o povo de Deus, e isso sim é a mensagem central, esse povo ele deve confiar, igual diz a música, né? Confiar, esperar e orar. Em vez de ceder à ansiedade, em vez de ceder ao acúmulo, em vez de ceder ao estresse da vida, em vez de ceder à murmuração, ele nos chama a essas posturas de confiança, a uma postura de oração, a uma postura de saber esperar com o coração confiante no Senhor. E esse fim da carta de Tiago, ele é para mim, ele é para você, que vivemos num mundo onde a marca desse mundo é a pressa, a marca desse mundo é a correria, a marca desse mundo é o acúmulo de coisas e de tarefas. A gente vive uma vida muito preocupada e a gente
fala disso comumente aqui, né? Uma vida de muita preocupação, ela se manifesta em várias coisas, né? Preocupações quanto ao futuro, preocupações quanto ao sustento, preocupações quanto aos relacionamentos, preocupações até mesmo em relação à nossa fé. Então, essa carta, ela nos ensina como a fé é capaz de se manifestar em cima desse contexto que a gente vive, um contexto de pressões, um contexto de ansiedade, um contexto de tantos turbilhões que a gente passa, né? E hoje eu gostaria de analisar com vocês algumas áreas onde essa vida de pressa e ansiedade, ela pode ser substituída pela fé, pela confiança no Senhor. Então, a gente vai continuar, eu peço para que você continue aí com a sua Bíblia aberta em Tiago 5, com o seu smartphone aberto aí, porque a gente vai sempre revisitar os versos aqui, e a gente vai começar falando dos versos 1 ao 6. Quando Tiago começa esse capítulo, ele começa num tom profético, né? Ele começa dizendo: atendei agora, ricos, chorai, lamentai. Ele começa não falando contra a riqueza em si, mas contra aqueles que enriquecem por meio da corrupção, aqueles que enriquecem por meio da opressão, aqueles que enriquecem de forma onde Deus não se agrada. É sobre isso que ele fala, sobre esse tipo de riqueza. E mais ainda, ele também fala sobre a postura daqueles que carregam a riqueza, na forma como também as riquezas são gastas. Então, é tanto na postura da aquisição, quanto na postura da utilidade dessa riqueza, né? Quando a gente repara nesse trecho sobre a traça, né? Que ele fala da traça nas roupas, sobre a ferrugem, você vai notar que isso é a marca, a traça e a ferrugem é uma marca clara daqueles que acumulam. Daqueles que têm mais para si do que é necessário. Quem mexe com ferramenta aqui sabe bem disso, né? Quando a gente, por exemplo, no meu caso, eu trabalho pouco com ferramentas, né? E eu tenho, lá em casa, a gente tem um quartinho, né? A gente fala, eu chamo carinhosamente da sala de jogos, né? Joga tudo lá. E a gente tem esse quartinho que tem as ferramentas lá. E é comum que quando eu vá mexer no jardim, né, eu tenho um pequeno jardim lá em casa, quando eu vou mexer no jardim, como a gente mexe de tempo em tempo, é comum que essas ferramentas apareçam um pouco enferrujadas. Por que elas estão enferrujadas? Porque eu não uso todo dia. Se eu a usasse todo dia, ela naturalmente, essa ferrugem não viria assim, com tanta facilidade do que aquilo que está lá encostado, parado, no relento, no tempo, né? Ou seja, ele fala que bens na nossa vida deveriam ser úteis, mas quando eles não são úteis, eles se tornam uma riqueza improdutiva. A primeira lição que a gente tem para tratar diante disso é que a nossa fé, ela precisa descansar na justiça de Deus. Então, quando a gente descansa a fé na justiça de Deus, a gente vai notar que o que a gente tem deve ser colocado para bom uso e o que a gente recebe do Senhor, inclusive no nosso entorno, ele deve ser encarado com maturidade, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas. Ele fala, por exemplo, de uma opressão que a gente tem vivido hoje em dia, não é isso? De ricos que exploram o trabalhador, de ricos que, às custas do trabalhador, a gente podia usar o termo bem atual aqui, né, do aposentado, não é isso? A gente não tem vivido esse problema hoje no Brasil. Aos ricos que acumulam suas riquezas através da corrupção de pessoas inocentes, ou então de trabalhadores, de pessoas justas. Esse contraste de trabalhadores que são explorados enquanto o patrão tem uma vida de luxúria
tudo isso será pesado na balança de Deus e a gente precisa carregar essa certeza no nosso coração. É interessante que quando ele junta essas peças, ele fala, ó, você está vendo aí, usa a riqueza, mas essa riqueza tem traça, tem ferrugem. Isso, ele já vai pesar que o justo juiz, ele está vendo isso. E que essa postura vai servir de agravante no julgamento do juiz. Ah, você que explora o trabalhador, que cresce às custas dos outros, que não é capaz de tornar a sua riqueza produtiva, bênção na vida de outras pessoas. Você que faz isso é um agravante. O justo juiz está vendo isso. E na hora do julgamento ele vai pesar essas posturas. Irmãos, quando a gente olha para todo esse cenário, o que deve ficar claro aqui para nós é que toda injustiça no mundo não passa despercebida aos olhos de Deus. As injustiças que nós vivemos não passam despercebida. E eu entendo o seu coração, meu irmão e minha irmã, quando a gente se corrói pela injustiça que a gente vê no mundo. Não é isso? O nosso coração fica irado. Porque quando a gente olha e vê a injustiça, a vontade é de ir lá e corrigir, e denunciar, e gritar. Mas existe um juiz que está acima de tudo isso. E por mais que você, meu irmão, tenha o teu coração e se entristeça em ver a injustiça prosperando, creia que o justo juiz, ele está vendo tudo isso, meu irmão. E descanse o seu coração na justiça do Senhor. Se você entendeu isso, diga amém. Muitas vezes, essa ansiedade nasce quando nós vemos essa maldade prosperar, quando a gente vê a justiça humana, inclusive, falhando. A gente fica inquieto, a gente fica indignado, a gente fica angustiado. Mas Tiago nos lembra isso, irmãos, que o justo juiz está atento, ele está ouvindo. Ele está ouvindo o clamor daqueles que sofrem. Ele vai trazer no seu devido tempo uma justiça plena, completa e no tempo certo. Isso vai acontecer. Isso é uma certeza que a gente deve carregar no nosso coração. Mas pastor, você está dizendo então que a gente deve aceitar as coisas passivamente? Não, meu irmão, eu estou falando só para você carregar paz no teu coração diante de tudo isso. Carregue paz e uma certeza no teu coração. Alivia o teu coração dessas coisas. É isso que eu estou dizendo para você de forma clara. Alivia teu coração diante dessas coisas. O grande problema, meus irmãos, é que tudo isso às vezes serve de distração para a nossa vida. Distração das coisas que nós adoramos. E às vezes a gente, por causa dessas angústias, por causa desses sentimentos de indignação, por causa dessa inquietação, a gente vai substituindo o próprio Deus e vai vivendo em torno disso. Irmãos, quantas famílias no nosso meio aqui, eu tenho certeza, isso é estatística, não é apontamento, tá, irmãos? É estatística. Quantas famílias no Brasil inteiro estão quebradas por causa desse debate político? Enquanto os conluios estão acontecendo lá nas nossas costas e a gente não tem a menor ideia do que acontece. Então, irmãos, que comece de nós um coração e uma postura justa e honesta diante de Deus e dos homens. Que a gente, na nossa forma de viver, exale o bom perfume de Cristo. Que a gente, sim, fique triste e fique chateado com as injustiças. Mas que isso não tome conta do nosso coração. Que isso não tome o lugar do nosso Deus. Que a gente continue servindo ao Senhor e com uma fé que descansa na justiça de Deus. Que aplicações a gente pode levar para a nossa vida aqui? De forma prática, sobre isso que a gente está falando, é que quando você se angustiar por causa das desigualdades, da maldade que parece prosperar, né, você confie, como Tiago diz aqui, que o juiz está às portas. O juiz está vendo tudo isso. Nada passa despercebido aos olhos dele. Outra lição é que a gente jamais viva uma vida egoísta. Isso deve chamar a atenção, não para o coração dos corruptos, dos políticos, deve chamar a atenção para o meu coração, para a gente que vive no dia a dia. Que muitas vezes nós caímos na cilada das pequenas corrupções que se aprontam na nossa vida. Essas sim devem trazer dor para o nosso coração. Das pequenas corrupções, na hora que a gente se depara com um leão lá no imposto de renda.
Na hora que a gente se depara com meios para tentar, não vou declarar isso, não vou declarar aquilo, não vou por esse caminho aqui, não, eu conheço o fulano de tal que tem ali um carguinho que eu posso trabalhar e eu não vou, eu finjo que eu trabalho e ele me paga e está tudo bem. É sobre isso que deve correr o nosso coração. Portanto, a fé que aplaca a ansiedade é aquela que descansa, na verdade, de que o Senhor reina e que a sua justiça, a justiça do Senhor não vai falhar. Não vai falhar, irmãos. Ela não vai falhar. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando por isso pode incomodar o teu coração, isso pode abalar a nossa economia, o nosso bolso, que é isso que acontece na vida real, né? Abala nosso bolso, nosso salário, a gente pede poder de compra, mas Deus está acima de tudo isso, irmãos. A justiça do Senhor não vai falhar, não vai falhar. Se nesse primeiro ponto, essa primeira lição, a gente entendeu com Tiago, né, que a gente pode descansar na justiça de Deus, agora ele continua a partir do verso 7 e ele nos chama para olhar para o tempo de Deus. Se você reparar, a partir do 7 até o 11, você a gente pode aprender junto uma outra lição, que a nossa fé, ela precisa entender e aprender a esperar o tempo de Deus. A nossa fé precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Já reparou que a nossa vida, que Deus, né, fez, a nossa vida no desenho de Deus, Ele fez uma vida que naturalmente espera as coisas? Eu já trouxe essa pergunta aqui em outra mensagem, mas eu quero falar de forma até mais específica. Será que Deus criou, a pergunta que eu faço, né, quando a gente se depara com esses pensamentos meio filosóficos, né? Será que Deus criou essas coisas à toa? Por exemplo, por que Deus não criou o nascimento de um bebê de forma imediata? Nasceu, acabou, ok. Por que Ele criou um período de gestação, né? Por que a gente deve esperar no semáforo, né? Por que a borboleta tem que ficar no casulo, a lagarta lá tem que ficar no casulo até se tornar borboleta? Por que a gente tem que ficar parado lá esperando o ônibus, né? Não é uma coisa mais rápida? E esperando o Uber hoje, que é um problema. Por que a gente senta no consultório e fica lá batendo a perninha, lendo revista velha, e agoniado, né, sobre a espera lá no médico? Isso nos mostra que a vida ela é assim, ela é cercada de momentos de espera. E por mais que você buzine no semáforo, por mais que você bata a perna no ponto de ônibus, por mais que a mulher tente acelerar as coisas, existe um tempo para cada coisa. O ônibus não vai vir mais rápido por causa da sua raiva, a sua buzina não vai acelerar, né, o semáforo. Você folhear a revista rápida lá no consultório não vai acelerar o atendimento do médico, e essa é a vida. Mas isso nos ensina alguma coisa, que a espera em si não é tempo perdido, mas é essencial no processo. Espera é coisa de gente normal. Espera é coisa necessária para qualquer processo da vida. Isso eu quero pacificar com vocês isso daqui. E quando a gente lê esse trecho de Tiago 7 a 15, a gente vê que tem uma palavrinha que se repete. Repete 5 vezes especificamente. E essa palavra é paciência. Tiago repete 5 vezes, porque ele sabe que a nossa maior dificuldade não é apenas acreditar que Deus vai agir, mas é esperar o tempo que Ele vai agir. Isso é uma dificuldade que nós temos no nosso coração. A hora que Deus vai decidir agir, né? A vontade, às vezes, eu tenho certeza que se você é uma pessoa normal, assim como eu, a vontade de dizer, Senhor, vamos, acelera aí, Senhor. Vamos lá. A vontade que dá é da gente fazer isso com Deus Todo-Poderoso, né? Quem somos nós nisso? Mas a vontade que nosso coração tem, muitas vezes, é de dizer isso para o Senhor. E por isso, para nos ensinar de uma forma didática, ele cita 3 figuras aí nesse trecho, né? Ele fala sobre esperar, sobre a paciência, e ele cita essas 3 figuras, que é o lavrador, os profetas e Jó.
Quando a gente ouve sobre o lavrador, lá no versos 7 e 8, a gente vai lembrar, né, de uma forma óbvia, que a semente ela precisa esperar chuvas para ela brotar, a árvore precisa crescer para colher os seus frutos, né, a terra precisa ser trabalhada para ela frutificar bem. E mais, o lavrador ele não é capaz de controlar a chuva, ele não pode acelerar o crescimento, né? Ele pode ajudar nesse crescimento, ele pode fortalecer a planta, mas o fruto vai vir no tempo certo. O fruto vai vir no tempo certo. E assim deve ser a vida do cristão. Viver com expectativa deve ser uma realidade na nossa vida, mas essa expectativa do Senhor, da volta de Cristo, do momento onde o justo juiz vai julgar, deve ser também cercado com paciência. Porque a colheita final depende da vinda do Senhor. A colheita final depende que aconteça no tempo certo. E quando você ficar ansioso porque nada parece estar acontecendo na sua vida, lembre-se do lavrador, né? E continue semeando boas sementes na sua vida. Continue semeando sementes de fidelidade, sementes de obediência. Confie no Deus que é capaz de mandar chuva para cada uma dessas sementes que a gente semeia. Do Deus que é capaz de fazer com que essas sementes caiam em terra fértil. E que no tempo dele essas sementes vão germinar, vão crescer e vão dar frutos para a glória dele. Quando a gente chega no verso 10, a gente se depara com a figura dos profetas, né? Quando Tiago convida a gente a olhar para os profetas que sofreram por falarem no nome de Cristo, né? No nome do Senhor, aliás, né? Os profetas nem tinha Cristo ainda, eles anunciavam a Cristo, mas eles falavam em nome do Senhor. Repara que na história da palavra, da Bíblia, né, quando a gente lê as histórias dos profetas, a gente vai ver que os profetas não foram poupados das suas perseguições, eles não foram poupados das zombarias, eles não foram poupados das rejeições, eles não foram poupados dos momentos delicados, né? Mas uma coisa acontece em comum na vida dos profetas que nós lemos na Bíblia: são homens que perseveraram. São homens que se mantiveram firmes na sua fé ali, porque eles sabiam o recado que eles tinham recebido. Essa convicção dessa missão que Deus tinha colocado para eles era maior do que esses contextos que eles sofriam. O profeta, ele pode ser entendido por nós como o modelo daquele que é capaz de esperar, mesmo sofrendo. Aquele que é capaz de passar pelo momento delicado da vida, mesmo sofrendo, mas entendendo, esperando, confiante no Senhor. Porque a sua esperança, ela não está nas circunstâncias, mas na promessa de Deus. E talvez a sua ansiedade hoje, talvez o seu coração hoje tenha chegado aqui carregando uma pressa que vem do sofrimento. Né? A gente está hoje com a Ismênia aqui, né? Lembrei de vocês, Ismênia. A Ismênia, ela sofre da coluna já há muito tempo, né? A gente que acompanha de perto sabe disso. E ela ia fazer a cirurgia na sexta-feira, e ela já está com o coração agitado em relação a isso, doida para se ver livre dessa dor. A cirurgia foi adiada para a próxima terça-feira. Nós acabamos de orar. Você veio aqui, né, Ismênia? Amém. Acabamos de orar aqui pela Ismênia, temos orado pela vida da Ismênia, e em nome de Jesus, Ismênia, pega essa palavra para o teu coração, porque às vezes essa ansiedade ela vem por conta do sofrimento, ela sente uma dor que não para, isso a gente entende o que é isso, porque é sentir uma ansiedade por causa de uma dor, mas a gente precisa entender através dessa palavra que o tempo certo do Senhor, as coisas vão acontecer. Não era para ser sexta, Ismênia. Não era para ser sexta. E se Deus quiser, vai ser terça para a glória do Senhor. Amém? Se Deus quiser, vai ser terça para a glória do Senhor. Você vai ficar livre desse mal. Às vezes, essa ansiedade, ela vem por coisas que a gente vive, por rejeições que a gente passou, por experiências amargas que a gente sofreu na vida.
Mas, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a olhar para a vida dos profetas que não desistiram, que permaneceram, que foram firmes e que Deus os honrou. Repare que nenhum profeta do Senhor foi abandonado pelo Senhor. Nenhum profeta foi abandonado, ficou ao léu, foi para o inferno. Não teve isso, irmãos. Foram homens que foram cuidados pelo Senhor, apesar das dores que sofreram. Quando a gente avança para o verso 11, a gente vai ver a figura de Jó. E como é que a gente esquece o exemplo clássico de Jó, né? Um homem que perdeu tudo, que enfrentou doenças, que enfrentou dores, que enfrentou desprezo, que enfrentou o silêncio de Deus, mas que soube perseverar em meio à tempestade. E Tiago nos lembra do fim que o Senhor deu a Jó. Então, ele começa lembrando do lavrador, sobre um processo que vem do Senhor. Ele passa pelos profetas que permaneceram no Senhor. E aqui em Jó, ele fala sobre um processo que Deus é capaz de fazer com aqueles que sabem esperar, daqueles que sabem perseverar, daqueles que são capazes de permanecer. No exemplo de Jó nos mostra um exemplo de um homem que passou pela restauração, que passou pela misericórdia, que passou pela compaixão de Deus. A lição aqui é clara para nós, é que quem persevera descobre uma das partes preciosas do caráter de Deus. O verso 11, quando ele fala que Deus, um Deus cheio de misericórdia e compassivo, é isso que diz o verso 11. E esse homem, essa mulher, que sabe, aprende, pega a sua fé e sabe esperar, firme em Deus, ele vai ver e vai provar de um Deus que é cheio de misericórdia, de um Deus compassivo. A ansiedade, ela tem por característica normal trazer os nossos olhos para hoje, né? Para os excessos desse presente. A ansiedade, ela tem isso, ela, o tempo todo ela pega os nossos olhos e traz para o agora, né? O teu problema está aqui, você está vivendo um problema, como é que isso vai ser resolvido? Você não tem resposta para coisa, o que vai acontecer? Mas a fé, ela é capaz de fazer com que a gente olhe além da dor, além dessas tempestades. A fé é capaz com que nós olhemos pro fim com esperança. É pela fé que nós conseguimos olhar para o nosso fim com esperança. Porque se nós cremos no Senhor e se nós recebemos salvação do Senhor, nós podemos tranquilamente olhar para o nosso fim com esperança, irmãos. Portanto, queridos, que em nome de Jesus, a sua fé, ela saiba esperar. Ela aprenda a esperar, entendendo que esse momento de espera é importante para que você veja a restauração, para que você veja a misericórdia e a compaixão de Cristo sobre a sua vida. Amém? Depois a gente segue, irmãos, no verso 12 a 20, quando a gente aprende uma terceira, e eu separei aqui como última lição, uma fé que se refugia, que se guarda no poder da oração. Tiago aponta a oração como uma resposta prática para a nossa ansiedade. Repara que ele fala que aquele que está com o coração aflito, ele deve o quê? Orar. É isso que fala lá o 13. O doente deve fazer o quê? Orar. Chama os presbíteros para que ore por você, para que unja você com óleo. O justo deve orar com confiança. Ele fala lá, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração nos lembra que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos carregar os fardos sozinhos. Assim como diz a palavra do Senhor lá no verso tão conhecido de 1 Pedro 5,7, né? Quando nos convida a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. A fé que aplaca a ansiedade
é uma fé que dobra os seus joelhos, porque crê no Deus Todo-Poderoso. A fé que aplaca a ansiedade é aquela fé que se prostra, é a fé que se coloca humildemente na presença do Senhor, na certeza de que aquele que crê no Deus Todo-Poderoso vai receber um favor desse Deus. Deus tem o desejo de abençoar de forma poderosa aqueles que se colocam em clamor diante dele. Se você crê nisso, meu irmão, diga amém. Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus age em favor daqueles que clamam por ele. Por isso, meus irmãos, a ansiedade, ela nos cerca quando a gente faz o contrário do que a gente viu aqui. Quando a gente enxerga a injustiça sem se lembrar do juiz, a ansiedade pega o nosso coração. Quando a gente carrega um coração impaciente para as coisas, sem confiar no tempo certo de Deus, a ansiedade, a pressa dessa vida, ela captura o nosso coração. Quando a gente esquece de orar, quando a gente tenta resolver as coisas do nosso modo, do nosso jeito, quando a gente olha só simplesmente para os recursos dessa terra para resolver as questões da nossa vida, a ansiedade, ela captura o nosso coração e as nossas emoções. A fé que aplaca a ansiedade é a fé que é capaz de, sobre todas essas coisas, olhar para Cristo, que é o nosso exemplo de perseverança, que é o nosso exemplo de intercessão, nosso exemplo daquele que viveu na certeza de que o Senhor em breve voltará, de que o justo juiz está olhando atenciosamente para todas as coisas e que no seu devido tempo vai trazer a solução plena, completa para todos os nossos problemas. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. É isso que a gente acabou de ler junto aqui. E essa mensagem que quero deixar para você, meu irmão e minha irmã, que em nome de Jesus, você saia daqui hoje entregando todas as suas ansiedades ao Senhor, confiando que Ele cuida de você em cada detalhe. Amém?